porque elas estão isentas desse trabalho por motivo de doença ou acidente. Então isso também é algo a ser avaliado, é um indicador importante quando a gente fala de saúde do trabalhador, que são os dias perdidos, né? Tanto de trabalho e quando esse trabalhador morre, dias de vida perdido. Por que isso é ruim? Porque o trabalhador é uma pessoa jovem, então você está perdendo um jovem para essas circunstâncias de adoecimento e acidente. Então, a gente está perdendo força produtiva do país, pessoas que poderiam, né, se a gente fizesse uma projeção, ainda colaborar por muito tempo. Se a pessoa já aposenta por invalidez, ela não voltará para o mercado de trabalho, né? Então, ela sempre vai ser um gasto para a gente. E se ela morre, né, em função desse acidente, isso também é um prejuízo, porque você tem as custas dessa morte também, tem seguro para a família, tem auxílios que serão pagos em virtude disso. E o tempo que ela fica afastada, a empresa também tem que arcar com esse prejuízo, não só do afastamento, mas da substituição dessa pessoa. Se não tem uma substituta, eu sobrecarrego outros trabalhadores. Isso também é um problema, tá? Então são questões que têm que ser pensadas. A prevenção é o melhor caminho, porque fica mais barato, todo mundo sabe disso. A prevenção é melhor que a remediação. Então eu tenho muito custo envolvido numa situação de doença ou acidente, né? Não é só pagar o prejuízo que foi causado ao trabalhador em si. Pode gerar danos patrimoniais para a empresa, eu posso ter perda de equipamentos, podem outras pessoas serem acometidas no mesmo acidente, enfim, N situações que vão gerando nessa circunstância do acidente ou até da doença. Dependendo da doença que pode se instalar no trabalhador, ela pode ter potencial de contaminação, de propagação. Ontem a gente até comentou um pouco sobre isso no risco biológico, né, quando a gente fala dos serviços de saúde. A depender do quadro, isso pode se espalhar para outros colaboradores, não ficar restrito a um só. Principalmente se as medidas de controle não forem adotadas rapidamente, né? Isso pode se disseminar. Entre as principais causas do elevado número de registros que a gente tem está o não cumprimento das normas de segurança, a flexibilização das normas e a falta de treinamento eficiente. Isso é um problema também, porque é muito... Não sei se vocês já ouviram isso, talvez não, porque vocês são muito jovens, mas existe uma máxima assim, ó, quando existe um processo trabalhista, o trabalhador sempre tem razão. Nunca vi se vocês já ouviram isso. Porque sempre o empregador vai responder por aquilo e vai ter que pagar talvez uma indenização, vai ter que arcar com os prejuízos de alguma forma. Mas assim, na prática, gente, não é bem assim. Tem muito trabalhador que negligencia também, que não segue as normas, que não usa os equipamentos de proteção individual, que vai trabalhar, por exemplo, em condições em que ele não poderia estar ali por algum motivo, que é distraído ou disperso dentro de uma função que às vezes exige atenção redobrada. Ou seja, são duas faces da mesma moeda. A gente tem empregadores que têm uma responsabilidade, obviamente, mas eu também tenho trabalhadores que são negligentes, não é assim, todo mundo, gente boa que cumpre e faz tudo que deveria, não. Então, muitos acidentes acontecem por causa de negligência do trabalhador. Quantos trabalhadores da saúde, por exemplo, não utilizam EPIs para os procedimentos que há recomendação de utilização de EPIs? Às vezes precisa usar a luva, a pessoa não está usando. Ah, a luva me incomoda. Ah, eu tenho alergia ao pó de dentro da luva. Ah, eu trabalho com um toque, a luva me tira essa sensibilidade. Ah, isso, aquilo, enfim. N justificativas. A máscara me incomoda, a touca me incomoda, o jaleco me incomoda, o capote me incomoda. Então, assim, N circunstâncias que acontecem no dia a dia do trabalho e que muitas delas estão envolvendo o trabalhador em si. Uma não adoção das medidas porque não quer fazer, sabe que tem que fazer, recebeu o EPI, foi treinado, foi orientado e ainda assim não faz. Nesse sentido, a gente não culpabilizaria o empregador, né? O empregado teria essa responsabilidade. Então, muitos dos acidentes também acontecem por causa disso, não só por falhas estruturais ou falta de
equipamentos, ou não adoção de medidas coletivas que são para a proteção de todos, né? Ou falta de equipamentos, por exemplo, de proteção individual, mas também por negligência dos profissionais. Às vezes, manuseio de máquinas da maneira incorreta, não foi devidamente treinado e está mexendo com aquilo e não deveria. Então, enfim, N situações que são envolvidas aqui. Bom, e aqui só um infográfico que fala as áreas que mais registraram acidente de trabalho no Brasil, né? Quando a gente pontua por ramo de atividade, 21% dos trabalhadores, quase 22%, fazem parte da área das ciências biológicas, da saúde e afins. Então, sim, nós estamos muito expostos, né? Nos nossos ambientes de trabalho. Então, um motivo a mais para esse cuidado de vocês ser redobrado. 21% de trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil, que é sim uma área que acidenta muito, né, até pelo tipo de trabalho e funções que tem ali envolvidas. Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil. Foi igual no vídeo. Entre 19% e 20%. E 37% trabalhadores de funções transversais, como, por exemplo, operadores de veículos e máquinas, que também é bem comum, né? Tanto o acidente envolvendo os veículos, como também o manuseio de máquinas e equipamentos pesados, né? Que tem toda uma técnica para ser trabalhada, eles geralmente são envolvidos em muitos acidentes. Bom, o que envolve então os acidentes de trabalho? Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente está falando de um evento aqui que aconteceu no ambiente de trabalho com o trabalhador e que vai trazer prejuízos para a saúde dele. E pode trazer também outros prejuízos, né? No caso, prejuízos para a outra parte, que seria a empresa, né? Como prejuízos financeiros, materiais e patrimoniais. Ontem a gente falou sobre isso, né? A diferença de acidente e incidente. O acidente ele é mais grave justamente porque envolve a questão dos danos, né? O incidente não. Seria algo súbito, também prevenível, obviamente, mas que não gera prejuízos. E aqui a gente poderia ter como resultado de acidentes as mutilações, as incapacidades permanentes, as temporárias, os afastamentos e os óbitos, né? Por isso que é tão importante falar sobre isso. Uma questão interessante é que na definição de acidentes de trabalho para notificação dentro do serviço de saúde, a gente designava antigamente como acidente grave aquele que era o acidente fatal, que envolvia mutilações e que acontecia em menores de 16 anos. Então, se fosse uma dessas três circunstâncias, já era acidente grave. Hoje a nomenclatura mudou e tudo é acidente de trabalho. Não tem mais isso, é acidente de trabalho grave. É acidente de trabalho isso. Não, acidente de trabalho. Tudo está incluído. É uma denominação, uma mudança de nomenclatura recente, que foi em 2023. Então hoje é tudo acidente de trabalho. Bom, o acidente então é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, quando você está a serviço da empresa, com o segurado empregado no exercício das suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então, não interessa se eu fico poucos dias ou muitos dias afastado, se a minha lesão foi simples ou uma lesão grave, se eu tive lesão em várias partes do corpo ou só em uma parte do corpo, se eu estou a serviço da empresa, se eu estou na minha atividade laboral e eu sofro um acidente de trabalho, ou eu começo a desenvolver uma doença por causa da função que eu exerço, é acidente de trabalho, tá? Então, mesmo que eu não esteja no meu local, mas esteja a serviço da empresa, é acidente de trabalho. E aqui, aquela lógica, algumas questões acabam sendo importantes para a nossa discussão e algumas talvez nem tenham resposta ainda, como, por exemplo, o trabalho no domicílio, que ficou mais forte na pandemia. Se eu caio na minha casa e eu estava trabalhando para a empresa, é acidente de trabalho? É uma discussão que precisa ser feita, né? Já começou a ser feita. Não sei se ainda já tem uma jurisprudência
mas são questões que começam a emergir porque a gente mudou a nossa forma de trabalhar. Antes a nossa casa era só a nossa casa, né? Agora a gente trabalha na nossa casa. Nosso quarto virou escritório. Você confunde a cozinha, a sala com seus afazeres do trabalho. Você expande sua carga horária só porque está em casa. Antes seu expediente acabava às 18, agora você vai respondendo coisa e fazendo coisa às 20, às 21. Que hora que você para para descansar? Então meio que o trabalho ele ultrapassou alguns limites com essa adoção de novas formas, né, de se fazer o trabalho, que precisam ser discutidas sob a ótica da saúde mesmo, até que ponto isso é saudável para a gente. Eu penso que não é saudável em vários aspectos, porque é muito difícil, e aí a gente tem que ressaltar aqui, por exemplo, o papel da mulher, porque ela tem um papel social que já está previsto e no contexto da casa ela tem muitas funções e afazeres, o quanto que essa mulher fica sobrecarregada e o tanto que é difícil às vezes ela trabalhando no domicílio separar as funções dela da empresa com as funções da casa e dos filhos. Então começa a virar uma coisa assim, insustentável. A gente também precisa discutir sobre isso, porque aí vão surgindo as novas formas de adoecer, novas doenças, novas manifestações clínicas, né? Novos sinais e sintomas que ganharam força em virtude desse trabalho e da forma como ele é feito. Então, N discussões são abertas a partir dessa lógica. Mas a definição de acidente de trabalho é essa. E aí a gente pode caracterizar os acidentes, né, classificá-los em 3 tipos básicos. O acidente que é típico, o acidente de trajeto e o acidente atípico. O típico é aquele que é mais comum, que é o que acontece dentro da empresa quando eu estou trabalhando. Então, eu estou aqui dando aula, se eu caio aqui e torço o pé, acidente de trabalho típico, né? O de trajeto é quando eu faço o trajeto da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, se eu vou embora daqui agora para minha casa e sofro um acidente de carro, ou estou indo a pé, sou atropelada, é um acidente de trabalho do tipo trajeto. E o atípico é a doença do trabalho. As doenças que são causadas em nós em virtude desse trabalho. Fala. Beleza, doença do trabalho. Se você trabalha em posição ergonômica errada, e depois não vai falar sobre isso, você pode ter uma doença nessa natureza. De osteomuscular, não pode. Mas só que se você trabalha num ambiente muito estressante, você desenvolve uma síndrome de burnout. Sim. Isso aí também pode falar de doença do trabalho? Sim. Mais atual que tem muito, inclusive. E ontem eu estava vendo no Instagram que tem uma outra definição que, ao contrário do burnout, é o burnout, que é aquele estresse crônico, que você não tem um ápice de colapso igual você tem no burnout, que a pessoa está tão exausta emocionalmente e com uma sobrecarga tão grande de trabalho que tem um momento que ela vai ter um colapso e, sei lá, vai precisar se afastar. Né? Nesse burn-on, a gente não tem esse colapso, a pessoa não tem aquele estresse crônico a longo prazo. Então ela não vai ter um colapso num momento, mas ela está sempre em tensão e sobrecarga constante. Aí eu falei, pronto, esse é mais comum que outros. Porque não é todo mundo que surta, né? Tem um colapso. Mas a gente está todo mundo sobrecarregado, gente. Não sei se vocês conseguem ter essa visão. Mas, né, eu sou mais velha, a gente vai observando ao longo do tempo, tá todo mundo cansado. Tava falando com a Mariana ali na hora do almoço, tô exausta. Hoje é terça, eu tô exausta. Dando glórias que amanhã é feriado. E eu tô falando assim, não vou fazer nada amanhã, fazer nada. Até falei, minha mãe, se quiser me ver, vai em casa, porque eu nem vou sair de casa, não quero ficar o dia inteiro deitada no sofá, assistindo televisão, dormir no meio do filme, é isso que eu quero. Mas está todo mundo esgotado, você olha para as pessoas, está todo mundo cansado. É esse ritmo de vida que a gente tem, de trabalho, as exigências. Vocês são jovens e estão cansados. Às vezes eu chego no P3, que eu dou aula às 7 horas da manhã na quarta, eles estão exaustos. Eu falei, gente, o dia está começando agora, eles já estão acabados. Eu falei, como vai ser isso ao longo do dia? Mas está todo mundo assim. Então, quer dizer, não tem como você não adoecer. O mundo te adoece, essa dinâmica que a gente vive te adoece. E isso está em todas as esferas, né? Em vocês que estão em formação
ambiente educacional, no nosso ambiente de trabalho, as exigências que são impostas para a gente. Hoje você tem que saber de tudo você tem que ter conhecimento. O celular não te deixa em paz, é uma coisa que vem informação de todo quanto é tipo de área ao mesmo tempo. Se você ficar olhando aquilo, você perde horas olhando um monte de notícia aleatória, no final das contas eu nem sei o que você sabe, porque é tanta coisa nada a ver. E aí eu fico pensando, pra quê? Aí você cumpre uma exigência de mercado, de trabalho ou de formação, aí colocam outra, que é pra você cumprir. Aí você cumpre com aquela, aí inventam outra, que é pra você continuar. Você não tem um período assim que você fala, nossa, agora eu vou ficar tranquilo. Não, você não fica tranquilo. Igual eu lembro, na época que eu formei, né? Você formou, ter o ensino superior é uma coisa muito boa. Você vai se diferenciar no mercado de trabalho. Não, não vai. Você formou, tem que fazer especialização. Então tá bom, fiz especialização. Não, uma especialização não basta. Então tá, fiz 2, 3 especializações. Não, você tem que fazer um mestrado. Faz o mestrado. Não, mas agora é melhor você fazer o doutorado. Faz o doutorado. Aí você termina o doutorado, a pessoa te pergunta assim, quando é que você vai fazer o pós-doutorado? Eu não vou fazer mais nada. Chega, não quero mais. Que hora que eu vou viver? Que hora que eu vou fazer outra coisa? Que não seja estudar e trabalhar. Porque é uma exigência atrás da outra. Você não tem tempo para fazer outras coisas. Na área de vocês não é diferente. A medicina é uma área que exige, né, essa constante atualização. Se o médico para de estudar e se atualizar, você fica obsoleto na sua área de atuação, porque as pessoas estão passando na frente. Mas isso está excessivo, né? É aquelas coisas que a gente vê na rede social. Trabalho duro enquanto os outros dormem. Que trabalho duro enquanto os outros? Eu também quero dormir, né? Se ficar o dia inteiro só trabalhando, só exigindo, só fazendo as coisas, aí você surta no final, né? Enquanto os outros estão descansados porque dormiram. E eles achando que isso é sinônimo de produtividade, como se você fosse sair na frente só porque você fez isso. E aí eles vendem a imagem de uma vida que é muito assim, fantasiosa, gente. Aqueles papos de coach, de que se você se empenhar, você vai conseguir. Você pode tudo o que quiser na vida. Não, não pode. Não, você não vai conseguir tudo que você quiser, porque a vida não é assim, tá? A vida é dura? É. A vida é difícil para a maioria das pessoas. Então não é porque eu quero que eu vou conseguir. Porque você não se esforçou muito. Será? Tem muita gente que se esforça e não consegue sair do lugar. Por que elas não conseguiram? Se era o esforço que precisavam. Então a vida não é essa cor de rosa que os coaches vendem aí, vocês não. Né? Então a gente não pode ter essa mentalidade louca de que se você ficar fazendo muito, você vai se destacar e vai ser maravilhoso, não sei o quê. Qual que é a definição de sucesso? O que é sucesso para você? O que você aspira para a sua vida, não o outro? Né? O que o outro fez? Fulano chegou até tal patamar. Tá, mas é ele que é seu parâmetro? A gente tem que se medir por nós mesmos. Né? O que você almeja na sua carreira? O que você quer conquistar como médico? Já que você escolheu a medicina. Que área que você quer atuar? Como é que você quer trabalhar? É isso que você tem que buscar, gente. Não é ficar, fulano fez isso, também vou fazer. Ciclano tem isso, também quero ter. Não. Senão a gente vai ser um eterno insatisfeito. Porque sempre tem gente melhor e pior que a gente. Gente que tem mais coisas, que é mais bonito, que é mais rico, que é mais inteligente, que é mais tudo. E menos também. E daí? A vida é assim. Tem essa dinâmica. Então essa cobrança desse modo de viver que a gente está é muito prejudicial. E tem muita gente que não consegue sair disso. A gente tem que ser um pouco mais crítico em relação ao que a gente vê, ao que a gente consome, ao que a gente quer para a nossa vida. Isso é a nossa própria régua, né? A questão da comparação é o que mina essa saúde de hoje em dia, né? Dessa geração principalmente. Porque está sempre se comparando com outra pessoa. E aí a gente não vai estar feliz mesmo, porque o que tem de gente aparentando ser melhor que nós. E como rede social aceita tudo, parece que a vida de todo mundo é maravilhosa, menos a nossa. Fulano frequenta tal lugar, fez isso nas férias, sai daqui, tem tal carro. Às vezes está devendo até, né, sei lá quanto. Mas a gente não sabe das tristezas e das dificuldades de cada um. Ninguém expõe isso, porque ninguém quer ser vulnerável, né, para todo mundo. Então a gente tem que começar a ser mais crítico em relação a isso. Porque senão a nossa saúde vai para água abaixo mesmo. A própria exigência do curso de vocês já é exaustiva. A forma da grade, né?
a forma como isso está organizado, os internatos. Eu fico olhando às vezes o pessoal chegando nos hospitais 4 horas da manhã, 3h30, eles postam lá que estão chegando. Porque quando o professor chegar às 7, tem que estar tudo pronto. Eu falei, gente. E eles vão ficar lá até às 19, e no outro dia a mesma coisa. Eu falei, que loucura. Porque quando ele chega tem que estar tudo pronto. Não é que a gente vai fazer agora que ele chegou. E o bom é que todo mundo reclama, mas ninguém muda. Quando esse aluno for preceptor, ele vai fazer a mesma coisa. Aí eu não entendo, porque está todo mundo reclamando, mas ninguém faz nada para mudar. Fica assim. Todo congresso médico discute isso. E eu ainda não vi mudança nenhuma. Já tem 10 anos que eu estou aqui, a mesma coisa. As discussões elas acontecem, mas não se transformam em mudança. E aí você tem N problemas dentro da classe médica em relação à saúde. Taxas de suicídio altíssimas, né, de consumo de substâncias psicoativas, de drogas de todas as categorias, álcool, cigarro, etc. Aí toma remédio para dormir, aí toma remédio para acordar, que vai estudar na prova, depois tem que tomar um para dormir. Eu falo, gente, que loucura é essa? Ele tão jovem vai cuidar da saúde de outras pessoas, isso não é estranho? Eu acho esquisito isso. A pessoa não tem saúde e vai cuidar da saúde dos outros. Ela não cuidou nem da dela. Não é isso? Vocês não acham esquisito, não? Já pensaram sobre isso? Eu penso sobre isso toda semana. Porque você vai vendo o que acontece com a aula e fica, meu Deus, como é isso? É uma preocupação, porque vocês nem entraram no mercado de trabalho ainda. E o mercado de trabalho ainda é mais hostil do que a graduação. Aí eu fico pensando, o que vai virar isso? Né? Então, a preocupação, vocês têm que lembrar da saúde de vocês desde agora. Já, né? Nós também, mas vocês têm que cuidar. Fala. Então, lembrando uma coisa que você falou sobre comparação, eu lembro que eu tenho uma pesquisa há muito tempo atrás que falava sobre isso. E não necessariamente as pessoas que tinham mais dinheiro elas eram mais felizes, mas a felicidade está muito relacionada com quem a pessoa se compara. Sim. Então, por exemplo, às vezes você chega uma pessoa que ela está num ciclo de convivência com pessoas que são mais de baixa renda, que são um pouco melhor. Essa pessoa vem um pouquinho mais com a outra, ela já se sente mais feliz, ou seja, ela já se sente mais tranquila. Agora, se essa mesma pessoa sai de uma local que ela está e for para outro patamar, que as pessoas elas têm, tipo assim, que ela ganha bem, que ela sai do emprego, ela começa a ganhar bem mais. E ela vai para um outro local, onde essas pessoas elas ganham muito mais ainda do que ela se sente feliz. Sim. Comparado com outras pessoas, sabe? Que ela está abaixo, né, das outras. Eu não lembro tanto detalhe, que faz muito tempo que eu fiz isso, mas é isso. E também, sobre as experiências que eu tive trabalhando com recursos humanos, como que funcionavam as exigências, sabe? Tipo, até de uma forma teórica, sabe? O mundo que a gente vive, ele é um mundo muito volátil, ele é um mundo muito seguro também. A gente não sabe nem se o cargo que a gente está vai continuar existindo, porque as mudanças elas acontecem muito rapidamente. Então isso gera ansiedade, isso gera insegurança nas pessoas, e a cobrança é cada vez maior, porque cada vez mais gente no mercado, tem cada vez disputando por menos oportunidades. Então acaba que vira essa situação, assim, sabe? Ansiogênica e cada vez cobrar mais, a sociedade também ela glamoriza muito o vício do trabalho, sabe? Aquela vício patológico. Então isso é reforçado sempre pelas igrejas, sempre pela sociedade. Aquela pessoa que se mata para trabalhar, aquela pessoa que não descansa, que não dorme e tudo mais, isso acaba com a saúde da pessoa. Tanto é que às vezes quando a gente tem 1 minuto de descanso, você tem um período para curtir o ócio, e diz que é super saudável você curtir o ócio, né? Bom para a criatividade. A gente fica com remorso, você fica pensando assim, nossa, mas eu precisava fazer tal coisa. Nossa, podia usar esse tempo para fazer não sei o quê. Nossa, não devia estar aqui deitado sem fazer nada. Você se cobra por estar descansando. Olha que coisa louca, né? E é isso que você falou sobre as funções também. Eu estou vivendo essa crise, gente, que eu estava pensando esses dias. Será que a profissão de professor vai acabar? Será que eles vão precisar da gente para explicar alguma coisa? Será que eu preciso aprender uma nova profissão, né? E arrumar uma nova função, né? Pois é, minha mãe falou assim, acho que não acaba não, mas eu não sei não, esse mundo está muito informatizado. Aí eu fiquei pensando, às vezes vai precisar da gente daqui a um tempo. Ou então o negócio vai entrar num colapso tão grande que eles vão começar a resgatar os poderes anteriores
Porque o digital não vai dar tempo, não vai dar certo. É um ciclo, né? Aí eu pensei, será que eu preciso aprender outra coisa? Que curso que eu vou fazer? Tem que ser uma coisa digital, porque senão eu vou continuar fora, né, do mercado. Mas você começa a pensar sobre isso, porque você não sabe o que vai acabar, quais novas funções vão surgir, se o que você escolheu para fazer, isso vai continuar, né, vigente ou não. De fato, esse mundo está muito volátil. Até nas relações, né, ninguém mais se aprofunda nas relações. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente ia na casa um dos outros, a gente visitava as pessoas. Hoje ninguém chama a gente para ir na casa da pessoa. Ninguém chama. Esses dias eu estava brincando com o Eduardo, professor, porque eu mudei mais recentemente para Caê. Estou esperando a hora que você vai convidar a gente para ir na sua casa, né? Eu falei, uai, você já me convidou para ir na sua? Você nunca me convidou também. Só porque eu moro sozinha, eu tenho que convidar todo mundo e vocês que são casados não precisam convidar ninguém? Uai. Falei, não, vou convidar, qualquer hora eu convido. Mas também não recebi convite de ninguém. Por que então que eu tenho que convidar? Eu não tenho que nada, né? Ninguém me convidando. Mas assim, eu gosto que as pessoas vão na minha casa, eu sinto falta disso. Também. Sempre que eu posso, eu reúno, vem aqui pra casa, fulano, pra gente se ver, porque senão se brincar nem se vê também, né? Que cada um tá na sua dinâmica de vida. Mas é complicado, as relações ficaram estranhas, as pessoas ficam no celular o tempo todo. Você vai num bar, tem 5 pessoas sentadas na mesa, cada um com seu celular, e ninguém conversa entre si. Eu falo, gente, que coisa esquisita. Né? Tem amigos que eu saio que a gente já sabe, é celular guardado, não é pra conversar com o celular, é pra conversar, a gente está se vendo ali. Então, assim, hoje em dia as coisas são meio estranhas. Isso afeta a nossa saúde. E o trabalho é um peso muito grande nesse sentido, porque a gente tem as exigências do trabalho, do mercado de trabalho e desse mundo que quer que a gente produza o tempo inteiro como se a gente fosse uma máquina, né? Aquela visão de que o corpo humano é uma máquina e que a gente nunca cansa. A gente cansa sim, a gente funde, a gente estraga e a gente tem doenças e tem acidentes por causa disso, né? Então a gente precisa repensar essas práticas. Bom, o acidente atípico, então, é a doença do trabalho. Qualquer adoecimento que a gente tem, se a gente pensar em doenças mentais, né, o burnout, como foi falado, a Ler-Dort e outras doenças que podem ser desenvolvidas porque o trabalho contribuiu, elas são doenças ocupacionais e seriam classificadas como acidente atípico. Bom, o atípico, então, ocorre também, por exemplo, acidentes que acontecem na empresa, mas que não foram a única causa, eles contribuíram para a morte ou perda da capacidade do indivíduo, também poderia ser caracterizado como acidente atípico. Se tiver agressão no ambiente de trabalho, algum ato de sabotagem, alguém fez alguma coisa num equipamento, numa máquina, e isso acabou prejudicando os trabalhadores, é um acidente atípico. Se tem alguma pessoa, por exemplo, num ambiente de trabalho que está privado do uso da razão por algum motivo, né? A pessoa está em surto de alguma doença e traz prejuízo para os colaboradores, é um acidente atípico. Casos de desabamento, inundação, incêndio, qualquer outra fatalidade que acontece dentro da empresa também é um acidente atípico. Contaminações que podem acontecer de forma acidental no ambiente de trabalho também ficaria caracterizada como acidente atípico. E se você sofre um acidente na execução de uma ordem de trabalho fora de hora e fora do local de trabalho, não no horário expediente, tá? Um horário que não é o seu de trabalho usual. E se você está viajando lá no da empresa, inclusive se você vai para estudar ou para fazer alguma capacitação e sofre um acidente naquele lugar, isso também seria um acidente atípico. Fora disso, é tudo típico ou trajeto, tá? Interessante falar do acidente trajeto. Se a gente muda a rota para casa, se eu estou indo para casa, né, e passo em outro lugar, ou se venho para o trabalho também, e paro em locais diferentes nesse trajeto, aí não caracteriza acidente de trabalho, tá? Eles pensam a rota de trabalho para casa, casa para o trabalho, sem interrupções. Então, eu saí daqui, passei numa padaria, aí vou e sofri um acidente, aí já não vai caracterizar acidente de trabalho mais. Porque tem as circunstâncias do acidente e os registros de ANT, de polícia, etc. Quando é assim, não caracteriza acidente de trajeto.
Bom, o acidente de trabalho, então, ele vai ser caracterizado pela perícia do INSS, né? Mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravio. Quando é acidente típico, ou até o de trajeto, porque a pessoa está dentro, né, do exercício da função, que ela sai do trabalho e vai para casa, ou o inverso, isso é mais fácil de caracterizar. Mas quando a gente fala de doença ocupacional, já é mais difícil. E aí é um trabalho para o médico, né, para vocês fazerem isso aqui, ó, que é justamente fechar o nexo causal. Para eu ter garantias trabalhistas a respeito daquela doença, a gente precisa ter uma comprovação da relação entre o trabalho e essa doença, tá? Eu desenvolvi Lerch Dort porque eu trabalho como digitadora e é por causa disso que eu tenho muita dor nas articulações do punho. Será que é só porque você trabalha como digitadora? E os outros trabalhos que a gente faz no dia a dia utilizando as mãos? E o uso do celular, que hoje é super excessivo, né? Pode ser ele também. Então, o papel do médico é tentar fazer essa relação. Será que foi por causa do trabalho ou foi por outro motivo? Fechar nexo causal é super difícil e requer toda uma investigação, né? O médico vai ter que saber o que você faz, como você faz, quantas horas por dia você trabalha, né? Se você já passou por outros trabalhos antes desse que você está atuando agora, que possa ter alguma relação. Se você já teve outra doença articular prévia, se você faz todos os afazeres domésticos na sua casa, quanto tempo você usa o celular por dia, se usa outros dispositivos eletrônicos e assim por diante. É um papel de investigação para poder justamente fechar esse nexo aqui. Uma vez fechada, a gente tem aí as garantias, né, trabalhistas para esse trabalhador. Bom, aqui só ressaltando que a gente já teve vários acidentes de trabalho, né, inclusive de grandes proporções no Brasil, que trazem prejuízos, né, não só para os trabalhadores e para a empresa, mas para a população em geral. O acidente que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, é um exemplo disso, né, que a gente vai colher os frutos desse acidente ainda por muitos anos, porque teve toda uma questão de contaminação, de doenças que começaram a surgir por causa disso, dermatoses, fora os problemas psiquiátricos, né, as desordens mentais, as ansiedades, um monte de gente com diagnóstico, né, em função do evento que foi muito traumático. Então, não é só a empresa, não é só o trabalhador, a coletividade pode responder por isso também. Então, sim, nesse caso aqui, a empresa tem um grande papel nisso, vai ter uma indenização gigante, porque é muita gente para ressarcir, já que os efeitos foram devastadores. Bom, a palavra acidente sempre faz a gente lembrar que é algo assim, uma fatalidade. Nossa, não era para acontecer, foi um acidente. Tipo, né? Aconteceu de maneira aleatória, foi por acaso, não é porque a gente teve alguma responsabilidade ou interferência nisso. Aconteceu, foi um acidente, né? Só que essa lógica não condiz muito quando a gente fala de acidente de trabalho em si. Porque o acidente traz consigo também a noção de que ele é prevenível, ele é evitável. Então não era para acontecer mesmo se todas as medidas adequadas tivessem sido tomadas, tá? Isso precisa ser considerado. Bom, outra questão que a gente precisa levar em consideração aqui é o que é o meio ambiente do trabalho, né? O meio ambiente de trabalho é o local que a pessoa executa a sua atividade de trabalho. Isso é importante nas questões para você entender sobre o que a gente está falando quando caracterizar um acidente e onde ele aconteceu. Então, é o meio onde a pessoa executa a sua atividade, não necessariamente na condição de empregado, mas como qualquer tipo de trabalhador. Então, se eu estou naquele ambiente, mesmo que isso vale muito para quando a gente estiver executando uma função fora da nossa empresa, mas a serviço dela. Se eu estou num outro ambiente que não é o meu habitual de trabalhar, mas eu estou naquele meio ambiente de trabalho, caso aconteça alguma coisa comigo, ele também é um acidente de trabalho, tá? E a gente tem que ter uma preocupação também com a proteção desse meio ambiente de trabalho, e existe toda uma legislação que a gente já comentou um pouco com vocês, para que esses acidentes e doenças sejam evitados, né? Desde que as normas sejam seguidas. Ao SUS compete a proteção desse meio ambiente de trabalho, né?
Então, você tem as normas regulamentadoras, elas não são normas do SUS, elas, na verdade, estão bem mais vinculadas com o Ministério do Trabalho e Emprego do que com o Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que a ocorrência do acidente da doença respinga lá no SUS, porque é a gente que vai atender, né? Então, a gente tem uma responsabilização também aqui desse sistema, no sentido de trabalhar com a prevenção dessas ocorrências. Então, o SUS tem uma série de iniciativas. E lendo lá dentro da rede de assistência à saúde, que a gente comentou com vocês, que nós temos a Renast, né? Ela tem um trabalho educativo e muito voltado para essa proteção do meio ambiente de trabalho. Então, a Renast, na figura do SERET, né, faz uma série de ações educativas, eles vão nas empresas a pedido da empresa, ou uma vez que eles viram a necessidade, né, pelos levantamentos epidemiológicos, eles podem ir. Então, podem dar palestras, capacitações, orientar os trabalhadores no sentido de diminuir aí a possibilidade de ocorrência desses acidentes e de doenças. Então, eles têm todo um trabalho educativo nesse sentido para proteger o meio ambiente de trabalho. Aqui outro acidente de trabalho grande que a gente teve, né, que foi o de Mariana. A Samarco vai ter que pagar 40 milhões por danos coletivos por esse desastre, que é outro que teve um impacto grande na comunidade, né? E que a gente vai ver em função da contaminação do solo e das águas, por muito tempo ainda prejuízos, né, naquela região. Então, a gente tem acidentes de grandes proporções aqui no nosso território. E ontem eu comentei com vocês o acidente do SESI 137, né? Que foi por uma irresponsabilidade de uma empresa em função do descarte indevido daqueles resíduos. Então, isso poderia ter sido evitado se eles tivessem cumprido as normas. Bom, e o que pode levar a um acidente de trabalho, então? De acordo com a classificação do evento acidente em si, são 3 condições que podem levar a um acidente: o ato inseguro, a condição insegura ou o que a gente chama de fator pessoal de insegurança. Então, se eu chego a me comportar, eu estou exposto a qualquer uma dessas situações que a gente vai exemplificar, assim, aqui pode gerar um acidente, pode acontecer um acidente, eu sei vítima disso. O ato inseguro é todo ato que é praticado pela pessoa, em geral é consciente, então eu sei que eu estou fazendo errado, né? Em desobediência às regras que eu já conheço e que já foram pré-estabelecidas. Ela é totalmente comportamental e é responsável por quase 80% dos acidentes. Então, quando a gente fala que seria evitável, isso aqui comprova que sim seria. Se a maioria é comportamental, se eu não tivesse tido aquele comportamento, o acidente não teria acontecido. Então, sim, a maioria das pessoas fazem errado porque elas fizeram o acidente acontecer. Tá? Então, atos inseguros seria qualquer ato no sentido de transgredir as regras, né? Eu não adequar as normas que já estão colocadas. Isso aqui são exemplos de atos inseguros. Vê se tem condição, gente. O jornal mostra direto aquelas as empregadas domésticas de apartamentos limpando os vidros do lado de fora sem nenhuma proteção. Olha que loucura. Não sei se as patroas sabem disso, ou se elas arriscam e fazem isso, mas eu falo, gente, a pessoa é muito doida. Esses dias mostrou uma que estava num andar super alto. Eu falei, meu Deus, é confiar demais na sorte. A questão das vestimentas aqui, né, que a gente falou na NR32, pode causar um acidente aqui, o reencargo de agulha, ou seja, algo que é comportamental e que me expõe mais ao risco de sofrer um acidente. A condição insegura é alguma coisa do ambiente, tá? São falhas que existem no ambiente e geralmente elas são de responsabilidade da empresa, né? Então, defeitos, irregularidades técnicas, se eu não tenho dispositivos de segurança suficiente e que eu posso colocar em risco aí a integridade física das pessoas. Então, tudo que diz respeito a instalações e equipamentos, né, dentro do ambiente de trabalho, isso também pode gerar um acidente, caso as normativas não estejam sendo seguidas. E isso aqui corresponderia por cerca de 20% dos acidentes, né? Então, no geral, a gente teria aí muito mais a possibilidade de um acidente pelo ato inseguro do que pela condição insegura.
Então, aqui exemplos de condições inseguras, né? Esses arranjos mal feitos, né? A forma como se faz, às vezes, numa construção, né? A forma como o profissional vai trabalhar ali. Aqui pode, né, ter um curto-circuito, os fios estão expostos, essas gambiarras que acontecem em muito lugar. Então, assim, condições inseguras que podem gerar algum tipo de acidente. Não vamos analisar nosso ambiente agora. Não faz parte. Escreva não, a gente analisa, né, gente? Não vive analisando. Então, qualquer tipo de situação como essa geraria uma condição insegura e pode causar acidente. E por último, o fator pessoal de insegurança, que a gente não tem uma estatística em relação a esse fator, mas ele está relacionado também às outras duas condições anteriores, tá? Porque eu posso, em virtude de a gente estar num estado psicológico que não é muito propício, eu posso vir a me expor a um ato inseguro, né? Ou se eu tenho condição insegura no meu trabalho, eu posso ser um pouco mais negligente e acabar sofrendo um acidente por causa disso. Então aqui, esse fator pessoal de insegurança entraria uma somatória dos agentes psicológicos, tanto naturais quanto adquiridos, que vão provocar um lapso temporal no ser humano. É como se a gente saísse um pouco da gente, meio que ficasse fora da realidade, e por causa dessa ausência, você vir a sofrer um acidente. Ah, mas isso é muito difícil de acontecer. Não, né? Não. Isso é bem fácil da gente encontrar. Pessoas que, por situações diversas, encontram-se num momento como esse de lapso temporal. Ela pode sofrer um acidente por causa disso. Então, reflete falhas humanas também, mas é algo mutável, né? A gente pode trabalhar nessas condições aí psicológicas, na prevenção de situações que levam a esse estado emocional e acabar prevenindo esse acidente. Então, eu incluiria aqui, por exemplo, a pessoa está fazendo um trabalho que requer concentração, mas ela está pensando em outra coisa, totalmente diferente. Quantas vezes a gente não faz isso por dia, gente? A pessoa está falando aqui uma coisa, estou viajando, não, isso é outra coisa, nem quero saber nem o que você está falando, estou outra viagem. Isso pode acontecer no trabalho, e isso pode gerar um acidente, se a minha função ali requer uma concentração e um critério na execução da função. A questão do uso de algumas substâncias pode incluir medicamentos, substâncias relacionadas a drogas de maneira geral, ao álcool, né? Qualquer coisa que me tire do meu estado de razão habitual, né? Que me tire ali daquela noção de sensatez. Depressão, um estado emocional prejudicado, um estado ansioso, também pode gerar isso, né? E eu acabar sofrendo um acidente em virtude dessas condições. Isso pode ser evitado. E muitas empresas têm trabalhado nesse sentido também. Vocês com certeza já viram muitas empresas que investem em programas de qualidade de vida para o trabalhador, que ofertam um apoio psicológico, que ofertam locais mais aprazíveis para ele tirar nos intervalos que ele tem na jornada de trabalho, né, na hora do almoço, por exemplo, nas pausas que vão acontecer, locais para descanso, alguns jogos para você poder se entreter, academias dentro do ambiente de trabalho para a pessoa poder se exercitar, sessões de psicologia, né, de psicoterapia, tanto em grupo como individual, para trabalhar alguns problemas que podem afetar o trabalhador e tudo mais, ou relacionamento entre colegas, porque isso também pode ser prejudicial. Então, muitas empresas têm investido nisso. Então, é possível a gente modificar isso aqui, né? O fator pessoal de insegurança. É prezar pela integridade física e mental desse trabalhador e tentar evitar que o acidente aconteça por causa desses motivos. Então, muita empresa já tem trabalhado nessa lógica. Bom, aqui só uma reportagem que chama a atenção, que fez uma análise aí de 50 anos, que mostrou que a gente perdeu 173 mil pessoas por acidente de trabalho no Brasil. Os números são maiores por causa da subnotificação, né? E as doenças relacionadas ao trabalho atingiram mais de 645 mil. Então aqui a gente está falando de acidente, só acidente mesmo.
as doenças ainda têm um número aqui para elas. Isso é muito grave, né, gente? Dá a impressão de que a qualquer momento a gente está no ambiente de trabalho para acontecer alguma coisa com a gente, porque a frequência é muito alta. E na verdade é isso mesmo, a gente está exposto, né? Todo cuidado é pouco quando se considera essa situação aqui. Bom, só para dar alguns números em relação a esses acidentes aqui e doenças no Brasil, a gente tem que os acidentes mais comuns são relacionados à queda, a choques durante o trabalho, olha as condições inseguras. O golpe provocado por alguma ferramenta e do ponto de vista da função mesmo, as Ler-Dort, né, que são as lesões articulares aí que são resultado do mau uso dessas articulações. Seja por força excessiva, seja por repetitividade, né? Manutenção de uma tensão ali por muito tempo, enfim. A gente pode ter Ler-Dort em qualquer articulação. Mesmo as mudanças laborais provocadas pela pandemia, ainda assim a gente registrou em 2020 413 mil acidentes. Vocês sabem que a notificação de tudo caiu, né? No período da pandemia. Aqui também caiu, mas é altíssimo ainda a gente registrar 403 mil acidentes, mesmo estando no período de pandemia. A mortalidade da gente aqui por acidente de trabalho é alta, se mantém estável, né, e atinge principalmente os homens na idade produtiva, então os homens são mais vulneráveis a sofrer um acidente do que as mulheres. Até porque o setor produtivo que mais acidenta, né, um dos que mais acidenta, é a parte de construção civil, como a gente viu lá, né? Tem a área da saúde que o perfil feminino é maior, mas se a gente considerar o manuseio de máquinas pesadas, a parte da construção civil, você tem um público majoritariamente masculino. Aqui a idade produtiva de 20 a 59 anos são os que mais sofrem acidente, negros, índios e pessoas com baixa escolaridade. Então, sim, existe um perfil, sim, existem fatores que contribuem para o aumento dos acidentes. Então, quando a gente fala de saúde, a gente sabe que tem algumas características que são mais adversas para que a pessoa fique doente ou sofra, no caso aqui do trabalhador, né, algum acidente. A escolaridade é uma coisa que interfere em N doenças, tá? Vocês vão ver ao longo do tempo. Que quem tem uma baixa escolaridade, quem tem uma menor renda, por exemplo, está mais suscetível a adoecer, por diversos motivos, que, né, vocês, ao longo do tempo, a gente vai discutindo. Menor renda e menor escolaridade geralmente implica em menor acesso a tudo. Logo, você está mais exposto ao processo de adoecimento, porque provavelmente a moradia não é boa, provavelmente a renda não é boa, provavelmente o acesso à alimentação não é boa, a questão do saneamento básico, N situações, né? Então, aqui isso também é um fator que interfere a questão da baixa escolaridade. Do entendimento de como se prevenir, né, do adoecimento e do acidente, até que ponto você entendeu a orientação que foi dada? Essa é a pergunta, porque você fala assim, não, a empresa treinou a pessoa, ela capacitou, ela ofereceu o EPI, mas eu tenho aí, vamos supor que o meu ramo de atividade implica na contratação de trabalhadores que são de baixa escolaridade. Até que ponto eles entenderam o que eu falei? Como é que foi essa capacitação? Isso vale muito para a gente, porque nós somos promotores de saúde e somos educadores nos espaços que a gente frequenta. Vocês sempre têm que saber quem é seu público ouvinte, gente. Nós fomos convidados para fazer uma palestra numa unidade de saúde na região tal. Quem é meu público? Quem vai me assistir? Essa palestra é para qual perfil? A gente foi convidado para ir numa escola. Qual a faixa etária de quem vai me ouvir? É criança? É adolescente? Né? Quem é esse público? Porque a forma como eu falo muda. Tem que mudar. E hoje em dia tem uma discussão muito grande de um aspecto que chama letramento em saúde. Não sei se já ouviram falar. Que é justamente pensar nessa interpretação que a pessoa teve do que você falou. Será que ela entendeu realmente o que você estava querendo dizer? Será que a orientação que eles receberam se converte em prevenção? Ou eles continuam sem saber o que eles devem fazer? E qual é a importância dessa prevenção para não acontecer uma doença, um acidente? Então, isso também tem que ser pesado e levado em consideração. A mortalidade entre trabalhadores com menos de 8 anos de estudo é 15 vezes maior, tá,
do que aqueles que têm 12 anos de estudo ou mais. Então, quer dizer, tem uma relação forte nessa lógica. Quando a gente vai fazer ações, a gente tem que pensar nisso. Aqui, entre as partes do corpo mais atingidas por acidentes, a gente tem aí os dedos, né? Que as extremidades são bem acometidas de modo geral, os pés e as mãos, os joelhos e depois os ombros. Então, são as regiões que geralmente mais reportam lesões quando acontece um acidente, ou também até uma doença, quando a gente pensa nas articulares, né? As regiões mais extremas, elas podem sofrer mais. Aqui em Goiás, o número de acidentes de trabalho com morte aumentou em 14% em 2018, isso é preocupante, né? O que está acontecendo é que as nossas mortes estão aumentando. A gente registrou em 2022 16.879 acidentes, que resultaram em 63 mortes. Olha lá, 61 homens e salvo 2 mulheres que morreram, né? Então, vocês, homens, são muito mais expostos. E em 2023, a gente registrou 37 mortes. De novo, 34 homens e 3 mulheres. Num total de 1.429 acidentes que foram notificados. As ocupações que mais causam acidentes aqui na nossa região, pelo perfil mesmo do estado, né, são as funções relacionadas à linha de produção, os técnicos de enfermagem, os serventes de obra e motoristas de caminhão. 75% das nossas vítimas são homens e as lesões mais frequentes são as fraturas de punho, das mãos, das pernas e dos pés. Então, é importante para a gente também aqui na nossa região conhecer esse perfil, porque é isso que a gente vai atender no serviço de saúde, né? E quando a gente for fazer as medidas preventivas, também focar nesse perfil que é mais prevalente. Bom, antigamente existia uma diferença de doença profissional versus doença do trabalho, porém era bem complicado para os serviços de saúde, principalmente, caracterizar qual seria a diferença entre essas duas condições. Essa aqui é uma definição que está na lei da Previdência Social, tá? Só que aí quando a pessoa ia para o serviço de saúde, virava uma baderna, é doença do trabalho ou é doença profissional? Como é que é a nomenclatura que a gente vai chamar? Foi por causa do trabalho, e agora? Chama como? Doença ocupacional, doença do trabalho? Então, existia essa disputa, né, do que colocar nas notificações dos serviços de saúde, porque a lei da Previdência divide lá no seu artigo 20 entre doença profissional e doença do trabalho. A profissional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e a doença do trabalho pela função de condições especiais que esse trabalho é realizado. Ou seja, parece diferente e ao mesmo tempo parece tudo igual, né? Mas aqui é algo que tem mais a ver com o ambiente que a pessoa trabalha e aqui pela função que ela exerce em si. Só que para nós da saúde não tem essa diferença, né? Aí o SUS trabalhou numa lógica de uniformizar essas definições para facilitar o trabalho do profissional de saúde. Então, desde lá da Lei 8.080 que criou o SUS e que já determinava que o SUS é responsável pelas ações do meio ambiente de trabalho e que o trabalho pode causar doenças, né, e acidentes e que isso tem que ser de notificação, a gente precisou pensar numa forma de uniformizar essa lógica aqui da definição. Então, até 99, a gente não tinha uma conceituação rigorosa do que era doença profissional ou doença do trabalho ou relacionada ao trabalho, que atendesse os objetivos específicos do serviço de saúde, né? Então, daí surgiu essa demanda. A gente tinha muita confusão em relação ao emprego desses dois termos, né? E por isso que o sistema de saúde, né, na figura do Ministério, quis organizar uma lógica de trabalho melhor para a gente que está atuando no serviço de saúde. As doenças relacionadas ao trabalho, elas eram consideradas apenas como uma extensão do conceito de acidente de trabalho, conforme era especificado lá na Lei da Previdência Social. Então, não existia uma lista de doenças profissionais, né, que os profissionais da saúde poderiam se pautar, principalmente para ajudar na questão do nexo causal, né? A gente acha que é o ponto mais difícil para o exercício da função do médico do trabalho, é justamente fechar esse nexo, né? Porque são tantas possibilidades que às vezes fica complicado estabelecer se realmente aquele trabalho causou a doença em si. No final da década de 90, a Coordenação Técnica de Saúde do Trabalhador elaborou uma lista que chama Lista de Doenças
profissionais ou do trabalho, para justamente orientar vocês no diagnóstico desse perfil de doenças, tá? Para a elaboração dessa lista, foi criada uma comissão de especialistas que adotou o conceito de doenças relacionadas com o trabalho. Então, é esse termo que a gente utiliza aqui, superando a confusão anterior dos termos, né? E unificando aí aquilo que a gente vai usar dentro do serviço de saúde. Então, a gente teve aqui, ó, a elaboração dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, LDRT, que é utilizada no serviço de saúde. Houve um estudo, obviamente, aprofundado, baseado em evidências científicas sobre a relação do trabalho com o adoecimento e todas as possibilidades que a gente tem, né, desses eventos acontecerem no ambiente de trabalho. Isso é super importante porque vai gerar dados mais específicos, né, na questão da vigilância, e a gente vai poder pautar ações, em especial as ações de políticas públicas, voltadas para as necessidades dessa população. Então, a gente precisa ter padronização dos termos, organização desse processo de trabalho para poder registrar aquilo que acontece com o nosso trabalhador. Bom, a primeira LDRT foi publicada em 1999, né? E atualmente a portaria de 2017 é que está vigente, porque essas listas vão sofrendo atualizações também. Igual eu falei ontem para vocês, né? As normas regulamentadoras também vão se atualizando, aqui não é diferente, até porque surgem novas doenças, novos fatores que contribuem para o adoecimento, e isso tem que estar contido na lista. Então a nossa mais recente é de 2017. E todas as vezes que vai ter alteração, ele abre uma consulta pública para ver se os profissionais que estão envolvidos com a área de saúde do trabalhador têm algo a contribuir com essa atualização da lista. Então isso é colocado em consulta pública para todo mundo. Aí aqui, só para exemplificar a portaria, ela traz uma lista de doenças que faz a relação do agente ou do fator de risco que é ocupacional com a respectiva doença que ela pode causar. Então, eu tenho um fator X no ambiente de trabalho. Que doenças ela pode trazer? Então, a lista foi aceita para o profissional de saúde, né? Obviamente. Então, de carro, você tem o agente etiológico, né? Ou o fator de risco de natureza ocupacional, e daqui as doenças que estão mais relacionadas a esse agente etiológico, tá? Então, fica mais fácil do profissional consultar. Como que essa lista está organizada? Ela está organizada baseada na proposta de Schilling, que é um estudioso da área de saúde do trabalhador, que propôs uma classificação em 1984 sobre como o trabalho pode interferir na saúde da pessoa. Então, para Schilling, que é a nossa referência, ele coloca assim, que eu divido as doenças em 3 grupos principais. E é diferente a forma como o trabalho vai atuar em cada grupo. Para doenças do grupo 1, o trabalho é causa necessária, tá? Então é como se fosse assim, ó. Se não tivesse aquele trabalho, a pessoa não adoeceria. Eu preciso dele para ela ter adoecido. Então ele é causa necessária, sem ele a doença não aconteceria, ok? Isso é mais comum nas intoxicações, por exemplo, agudas, tá? Se você não estivesse naquele ambiente, com aquela substância, isso não teria acontecido. No grupo 2, são doenças que o trabalho ele é contributivo, mas ele não é a causa necessária para que a doença aconteça. A doença também pode acontecer mesmo que a pessoa não trabalhasse com aquilo. Só que por trabalhar com aquilo, o trabalho contribuiu, tá? Então aqui, ele é um fator de risco, tá? Mas não é necessário para o adoecimento. Aqui a gente tem doenças mais comuns nesse grupo, né? Que são mais frequentes ou que acontecem de forma mais precoce em determinadas funções que o trabalhador exerce. E o nexo causal aqui é de natureza eminentemente epidemiológica, né? Então aqui inclui as hipertensões, neoplasias malignas, tem alguns tipos de cânceres, né, que o trabalho pode contribuir bastante. E algumas profissões que, por exemplo, expõem ao trabalhador a alguma característica ou alguma condição que acaba agravando ali aquela situação de saúde. E no grupo 3, doenças em que o trabalho pode desencadear ou agravar. Só que ele não foi a causa, tá? Por ele estar naquele ambiente e exercendo aquela função, aquilo acabou se agravando ou
estava num estado latente e foi desencadeado, mas não foi o trabalho ali a causa direta, tá? Então aqui a gente pode colocar doenças respiratórias, doenças alérgicas, doenças, né, de pele, que podem ter sido agravadas, né, pioradas por causa do trabalho. Então a gente tem essa tabelinha aqui que mostra a categoria que a gente está falando e alguns exemplos. Lá no trabalho como causa necessária, as intoxicações de modo geral, né, a silicose, a asbestose, porque se a pessoa não tivesse entrado em contato com essas substâncias, ela não teria adoecido, tá? Aqui na categoria 2, trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Doença coronariana, doenças do aparelho locomotor, o câncer, varizes dos membros inferiores, ou seja, o trabalho contribuiu, mas eu posso ter isso aqui também sem trabalhar. Eu posso ter essas doenças, ele só contribuiu para que isso acontecesse. E aqui, quando o trabalho, ele acaba agravando um distúrbio que já estava latente. Uma bronquite crônica, uma dermatite, asma, as doenças mentais e assim por diante. Então, a lista ela foi elaborada levando em conta essa classificação, né, de qual que é o grau de interferência do trabalho nessa relação com o adoecimento. Tá? Em alguns momentos o trabalho é necessário, em outros momentos ele contribui, em outros momentos ele só agrava algo que já estava latente. Ok? Bom, a LRDT foi publicada em 99, né, e aqui vai de 2017, como a gente falou. Isso foi um marco para a gente na saúde do trabalhador, tá? Que avançou muito na questão do processo de trabalho mesmo das equipes de saúde, facilitou e muito a forma como a gente lidava com essa questão do adoecimento. Passou a ter um papel também pedagógico, né? No sentido de orientar outros profissionais, né? Da gente poder capacitar os profissionais, levando a lista em consideração, e a gente poder melhorar a assistência que é prestada para esse trabalhador. O SUS, então, ele utiliza a LDRT, né, como uma referência, e a gente registra todos os casos de doenças que acometem esse trabalhador. Como eu falei para vocês, tem uma série de condições relacionadas ao trabalho que são de notificação compulsória, até doenças que a gente consideraria simples, mas que deveria notificar, como as Ler-Dort, por exemplo. Isso foi bom para o SUS também, porque torna a ação, né, e a assistência mais resolutiva, uma vez que eu tenho critérios bem definidos, né, para a questão do diagnóstico e poder prover o tratamento necessário que esses trabalhadores precisam. Além de pensar também em atividades de prevenção que vão ser estabelecidas e adotadas em todo o ambiente ali, seja ele o município, o estado, né, ou então até a nível nacional. Importante também na educação continuada, né? Até porque a gente vai atualizando as listas e precisa capacitar os profissionais. E também ampliou o conceito de doença ou agravo relacionado ao trabalho. Então a gente tem aí um instrumento valioso para definir perfil de mortalidade. Então eu vou conseguir saber do que os meus profissionais estão morrendo, né? Quais são as doenças que mais acometem perfis de trabalhadores diferentes. Bom, toda vez que acontece um acidente ou doença, você tem que comunicar. Para isso, tem que usar a ficha de comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama de CAT, tá? Então, é obrigatório a gente fazer essa notificação, que vai servir para o INSS, não é para o SUS isso aqui, mas toda vez que acontece um acidente ou uma doença no trabalho, tem que se preencher a comunicação de acidente de trabalho. Isso não só para fins de registrar o que aconteceu dentro do serviço, mas para que a pessoa também possa ter acesso, posteriormente, a alguns direitos trabalhistas, porque isso vai ser um documento importante lá para o INSS, para a questão de afastamentos e direitos de maneira geral. Então aqui a empresa tem essa responsabilidade, tá, gente? Ela tem que fazer isso todas as vezes que um profissional ele é acometido por uma doença ou acidente. Ela tem que informar todos que aconteceram, né, no seu âmbito, e esse registro tem que ser até o primeiro dia útil depois da ocorrência do acidente. Então, hoje é terça-feira, amanhã não é um dia útil, até quinta-feira, então a minha empresa tinha que notificar se tivesse acontecido um acidente de trabalho aqui, tá? É uma obrigação da empresa. Bom, a gente
foram registrados 360 mil acidentes no país, só que emitiram a CAT, mas isso também não reflete o total de acidentes, porque tem um monte de empresa que negligencia a emissão da CAT. Então, os registros da CAT também estão abaixo daquilo que acontece no território nacional. Nos registros da CAT, o perfil também é masculino, né? 68% dos trabalhadores são do sexo masculino. E a Previdência Social gastou mais de 26 bilhões com o pagamento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e pensões por morte para os trabalhadores que foram acometidos por algum agravo aqui na empresa. Então, é muita gente, sim. Bom, se acontece um acidente e o trabalhador morre, não tem essa de um dia útil, no próximo dia útil, é imediatamente tem que emitir a CAT, não tem espera nesse caso. E a empresa que não informar o acidente, ela está passível de receber multa, tá? Então a legislação prevê que ela informe, se ela não fizer isso, ela pode ser multada. Bom, é uma obrigação da empresa registrar? É, só que se ela não registrar, não precisa ser só ela fazer a CAT, até o trabalhador pode fazer, tá? Então, se eu sofri um acidente, eu mesmo posso fazer a CAT se a empresa não fizer. O sindicato que me representa pode fazer, você que me atendeu no serviço pode fazer, né? Então pode ser um profissional médico, pode ser um enfermeiro, pode ser alguém a preencher esse documento, só não deveria ficar sem preencher, tá? Então eu tenho outras possibilidades aqui, se a empresa não fizer o registro, outras pessoas poderão fazer. Existe um sistema do INSS, que é inclusive online, tem aplicativo para isso, que disponibiliza a CAT lá, é só preencher com as informações. Inclusive tem uma parte de informações médicas que é legal, né? Até seria interessante a gente ter contato com o profissional que atendeu para colocar as informações pertinentes à ocorrência daquele acidente ou da doença. No caso da doença, a data que a gente vai colocar como data de ocorrência é a data que apareceram os primeiros sintomas. Então, se do acidente é o dia que aconteceu o acidente, mas da doença é quando começou a aparecer os primeiros sintomas, tá? Aqui só um exemplo para vocês verem a CAT. Então, tanto no acidente como na doença tem preenchido. E aí tem uma série de informações que vão ter que ser colocadas aqui, referentes ao trabalhador, a função que ele executa, as circunstâncias do acidente e a parte, né, médica, se teve atendimento, se teve lesão, que tipo de lesão, ou seja, uma série de informações que tem que constar aqui. Lembrando que pela recomendação da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, quando a gente tem uma confirmação de acidente de trabalho, incluindo aqui as doenças profissionais, o médico tem que realizar também a notificação ao SINAM. O que é o SINAM? É nosso sistema de informação de doenças de notificação compulsória. É um sistema de informação do SUS que a gente tem que registrar todas as doenças que têm uma importância na saúde pública e por isso qualquer caso delas tem que ser notificado, ou seja, informado ao poder público competente. Então, tanto empresas privadas quanto públicas têm que notificar, tá? As fichas de notificação, elas são distribuídas em todos os serviços, hospitais públicos, privados, clínicas, UBSs, né? Em todos os estabelecimentos de saúde. E existe uma lista de notificação, de doenças de notificação compulsória. Se você está atendendo no seu consultório e aparece uma dessas doenças que está na lista, você tem que notificar. Então, para os médicos do trabalho, por exemplo, isso não é diferente, tá? Se acontece uma doença que é ocupacional e está na lista de notificação compulsória, tem que registrar no SINAM, tem que preencher a ficha de notificação. Então, não podemos nos esquecer disso, porque a gente que trabalha na ponta atendendo o paciente é que colabora para os registros dessas informações. Se você não notifica, como que a gente vai saber que a doença existe? Isso é particularmente importante quando a gente fala de doença infecciosa, porque você pensa no poder de contaminação, mas para outras doenças também é importante a gente conhecer o perfil desses doentes, tá? Então tem que notificar. A notificação é um importante instrumento, já falei isso, né? E ela vai dar pra gente um panorama da situação daquele agravo na população. Como é que eu vou saber se a LER-DORT é frequente se ninguém notifica? A gente sabe que é frequente porque um monte de gente tem esse diagnóstico. Isso aí está muito
presente no serviço de saúde, a gente vê isso toda hora, né? Mas se eu não notifico, eu não consigo mostrar que ele é frequente, né? Porque as políticas públicas são pautadas em números, se eu não tenho número para apresentar, eu já não tenho argumento, né, gente? Só assim, nossa, eu precisava muito de um programa aqui de assistência psicológica para os alunos, porque, nossa, é muito aluno que tem problema aqui com ansiedade, com uso de substâncias tóxicas. É muito frequente? Quantos alunos mais ou menos usam? Não, eu não tenho esses números, mas é muito frequente. Que argumento é esse que se sustenta? Eu preciso mostrar, fiz um levantamento, X alunos usam, X alunos têm esse sintoma, X alunos têm essa queixa. Aqui é a mesma coisa. Para a gente mudar o cenário tem que ter argumento, né? E os argumentos são os. Então, se não é nosso sistema de registro, vocês vão estar em muito contato com esse sistema. E aqui a gente tem exemplos de fichas de notificação. As fichas elas já vêm previamente preenchidas, tá? Principalmente com o agravo que está na lista de notificação compulsória. Dessa parte aqui, já vem preenchida, inclusive com o CIT, né? Então, é um caso de Lardort, pega a ficha de notificação de Lardort, tá? É um caso de acidente de trabalho, pega a ficha de acidente de trabalho, que é o acidente mesmo que a gente fala, né? Típico lá, que aconteceu lá na empresa. Não, é outra doença, é um acidente com exposição a material biológico, tem uma ficha específica também, tá? Então, todas elas têm ali os aspectos que eu preciso preencher daquele agravo e que são importantes, tá? Como é que foi o acidente com material biológico? Como que a pessoa se acidentou? Teve perfuração, né? Não teve? Qual tipo de material biológico ela foi exposta? Quais foram as providências tomadas? Tudo é uma ficha, tá, gente? Inclusive, quando vocês forem fazer trabalhos para apresentar em congresso, como esses dados são de acesso público, né, tá no sistema e a gente pode entrar e olhar, vocês podem pegar todas as informações de um determinado agravo e fazer um trabalho para apresentar no congresso. Não quero fazer um trabalho sobre Lardort. Vai lá no Sinã e pega os dados de Lardort, do Brasil, da região centro-oeste, de Goiás, de um município só de Goiás. Olha lá o que ele tem de registro. Foi mais frequente em mulheres ou em homens? Em qual faixa etária? Quais foram as providências? Que sinais e sintomas de Lardort que tinham? Teve lesão que incapacitou? Foi incapacidade permanente ou temporária? Teve óbito ou não teve? Todas essas informações estão lá. Ou seja, é um banco de dados epidemiológico para a gente riquíssimo, para a gente trabalhar aqui, né, no contexto educacional. E para as secretarias de saúde servem como parâmetro para eles instituírem as políticas públicas. Então está tudo aqui disponível à população, a gente pode acessar e olhar esses dados e conhecer a situação daquela região de acordo com o agravo que é do meu interesse. Tá? Então tem N doenças de notificação, depois vocês deem uma olhada na lista de notificação compulsória, tá? Isso vai estar no serviço para vocês podem consultar na internet, então é algo de fácil acesso. Aqui só falando da portaria de 2023 que eu comentei aquela hora que mudou a definição de acidente de trabalho, agora é tudo acidente de trabalho, não tem mais aquela diferenciação entre o acidente de trabalho grave e fatal em relação aos demais acidentes, agora a ficha é uma só, tudo acidente de trabalho, tá? E prevenir a nossa melhor saída, tá, gente? Para que isso não aconteça, né? A gente tem que pautar fortemente as ações de prevenção, educação, orientação desses trabalhadores e empregadores, tá? Porque o trabalhador tem uma lógica, né? Segundo esse aqui, está trabalhando de forma insegura, né? Colocando um aviso sobre segurança no trabalho, ele está bem seguro fazendo isso. E aqui, a lógica do empregador, que muitas vezes é totalmente distorcida, né? Às vezes ele está mais preocupado com o lucro, com a máquina, com a paralisação da produção dele, do que com o trabalhador em si, né? Mas a gente sabe que a lógica da prevenção envolve esses dois atores, né? Não é só o trabalhador e nem é só o empregador, é um conjunto de ações que leva em consideração esses dois atores para que a gente possa efetivamente prevenir uma doença ou um acidente no ambiente de trabalho, ok? A gente tem um mês aqui de lembrar a segurança do trabalho, que é o Abril, né? Então, Abril Verde é um mês marcado por ações de prevenção dos ambientes de trabalho, né?
e as empresas podem se organizar nesse sentido, promovendo as suas semanas internas de prevenção de acidentes, com palestras, ações educativas, né, para que todos os trabalhadores participem e possam aumentar essa conscientização. Além de outras ações de educação divulgadas na mídia, para que isso ganhe uma expressão social maior, né, e a gente lembre desse aspecto da segurança no ambiente do trabalho. Então, assim como algumas doenças têm seus meses de alerta, né, a saúde e segurança no trabalho também tem o seu, que é o abril, e a cor é verde, para lembrar aí essas condições. Ok? Dúvidas, gente? Deixa eu falar então para vocês da orientação do nosso trabalho